Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo na sua origem, natureza e mecanismo. Tudo isso na ótica espiritual. Semana passada nós estudamos a alma, a criação da alma. Hoje vamos dar continuidade estudando o perispírito da alma. Então, diz a mensagem de hoje, a nossa lição de hoje, né? O perispírito, constituído de matéria quintessenciada, é companheiro e servo inseparável da alma, testemunha de suas lutas e de seus sofrimentos, participa de suas peregrinações, eleva-se e purifica-se com ela. Gerado nos últimos degraus da matéria, o perispírito sobe lentamente a escala das espécies, impregnando-se dos instintos das esferas, das astúcias dos felinos e também das qualidades, das tendências generosas dos animais superiores. Chegando à humanidade, começa a ter sentimentos mais elevados, o espírito irradia com mais vigor e o perispírito ilumina-se com claridades novas. De vida em vida, à proporção que as faculdades se dilatam, que as aspirações se depuram, que o campo dos conhecimentos se alarga, ele se enriquece com os sentimentos novos. As almas humanas atrasadas têm o perispírito impregnado de matéria mais densa, sentem ainda depois da morte as impressões e as necessidades da vida terrestre. A fome, o frio e a dor subsistem entre aquelas que são mais grosseiras. Seu organismo, obscurecido pelas paixões, só pode vibrar fracamente e, portanto, suas percepções são mais restritas em si e ao seu redor tudo são trevas. O corpo da matéria quintessenciada da alma depura-se, ilumina-se e obscurece-se segundo a natureza elevada ou grosseira dos pensamentos em si refletidos. Qualquer ato, qualquer pensamento repercute e grava-se no perispírito. Todo ato de vontade reveste uma forma, uma aparência etérica que se grava no perispírito. Se esses atos forem inspirados por paixões materiais, sua forma será material e grosseira. As moléculas do perispírito, impregnadas, saturadas dessas formas, dessas imagens, materializam-se a seu contato, espessam-se cada vez mais, condensam-se. Se a mesma causa se reproduz, os efeitos se acumulam. A condensação acelera-se, os sentidos enfraquecem-se e atrofiam-se, as vibrações diminuem de força e reduzem-se, ficando a alma envolvida por formas opacas e pesadas que não mais deixam passar as impressões do mundo exterior, tornando-se uma prisão e um túmulo. Nossos maus pensamentos, nossos desejos impuros, nossos atos culpáveis corrompem por neles se refletirem as energias que nos rodeiam, e o contato destas produz mal-estar e impressões desagradáveis nas pessoas que de nós se aproximam, pois todo organismo sofre a influência das energias ambientais. Do mesmo modo, sentimentos de ordem elevada, pensamentos de amor, exortação calorosas vão penetrar os seres que nos cercam, sustentá-los e vivificá-los. Essa é uma descrição do que é o nosso perispírito, né? Então, vamos tecer alguns comentários, né, estudando, mostrando imagens e figuras, né, para a gente ir entendendo melhor, né? Então, ele cita aqui o que já estudamos lá na alma, né, semana passada. O perispírito, constituído de matéria quintessenciada, né, é companheiro e servo inseparável da alma. Nós vimos na semana passada que no plano astral, né,
O plano astral existe, está aqui, né? Você vai ver aqui. Do plano astral, está aqui. No plano astral, o amarelinho aqui, né? Que é a vontade é o pré-cardíaco. O plano astral, né? Ele contém o plano causal. Existe o plano causal no plano astral. Então, nós vimos que toda forma que o espírito retira daqui do plano astral, ele coloca no plano causal. E o plano causal, como o centro de força da alma, ele envolve a alma, né? Envolve o centro de força que passa a ser, o perispírito passa a ser o corpo de matéria quintessenciada da alma. Assim como cá, nós outros, né, na parte material, nós temos esse corpo, né, de matéria, né, mais densa, né? Então, esse perispírito que está aqui da alma, ele vem, o espírito vai colocar ele cá embaixo, no reino mineral, no subplano inferior, porque eles têm o plano, subplano inferior, médio e superior. Então, o perispírito inicia a sua jornada evolutiva, eu digo, inicia a sua jornada evolutiva, porque ele é o mesmo da alma que foi criada pelo espírito, extraindo os centros de força aqui, né? As formas dos éteres para constituir o centro de força, e foram envolvidos. Então, o perispírito aqui, ele é inserido, né, desde o reino mineral, ele é o mesmo. Ele vai evoluindo, se transformando com a evolução dos centros de força. Com a descondensação dos centros de força, ele vai também se melhorando, tá certo? Então, ele é companheiro inseparável da alma, né? É servo inseparável da alma. Ele, desde o reino mineral, ele testemunha, né? Ele é testemunho das lutas da alma, né? Os sofrimentos, quer dizer, e essa vibração que existe no centro de força da alma reflete no perispírito, tá certo? Então ele segue toda essa evolução da alma, ou a descondensação dos centros de força, né? Ele participa de tudo isso, né? Dessas peregrinações que a alma vem desde o reino mineral, né? Se aperfeiçoa, passa para o reino vegetal, depois animal e hominal. É a mesma alma. Hoje nós, humanidade, essa alma que nós somos, nós partimos do reino mineral inferior, tá certo? Então ele está dizendo que ela vem desde o reino mineral inferior e eleva-se e purifica-se, né? Ele se eleva e se purifica com a alma, que são os centros de força. Os centros de força vão descondensando, vão manifestando qualidades mais perfeitas e o perispírito acompanha isso, ficando com suas qualidades mais perfeitas, com suas energias mais perfeitas, né? Gerando nos últimos degraus da matéria gerados, né? Nos últimos graus da matéria, que é o reino mineral inferior, tá certo? Ele, o perispírito, sobe lentamente a escala das espécies, ou seja, mineral, vegetal, animal, nominal, impregnando-se dos instintos das feras, né? Porque o que é a lei da afinidade, né? A lei da afinidade, né? Ele vem se impregnando porque no reino, quando chega no reino animal, a vibração do centro de força no reino nominal, no reino animal, reflete, né, as sensações dessas energias, né? Nossas sensações, nossos sentimentos, nossos prazeres são energias. E determinada vibração manifesta um sentimento compatível com essa vibração. Por exemplo, o medo e o amor é a mesma vibração, né? É a mesma energia com vibração diferente. A vibração mais baixa dessa energia, ela se manifesta com um sentimento de medo. A manifestação mais alta dessa energia, no aspecto, né? Nesse aspecto, ela já se manifesta com, né, a sensação que nós temos de amor. Então é isso que ele está dizendo.
porque os animais têm os instintos, né? Então ele transmite esses instintos o perispírito, ele reflete isso, tá certo? A vibração dele, né? Das astúcias dos felinos e também das qualidades, das tendências generosas dos animais superiores. Vê? O que sai do centro de força reflete nele e ele se manifesta com aquela vibração. Estão entendendo assim? Percebe? Chegando a nós, humanidade, começa a ter sentimentos mais elevados. Quer dizer, a velocidade da vibração do nosso centro de força já estão mais elevadas, já estão, né, maior, as vibrações são maiores, os sentimentos são mais aperfeiçoados, mais puros, pensamentos mais elevados. E essas vibrações refletem no perispírito. Estão percebendo? Se é um movimento, se é um sentimento elevado, de amor profundo, reflete no perispírito como luz, tá certo? Se é um sentimento grosseiro, de ódio, de vingança, de raiva, reflete no perispírito com uma cor mais opaca, né? Aí então ele diz assim, ó, o espírito irradia com mais vigor, quer dizer, com vibração maior. E o perispírito ilumina-se com claridades novas. Percebem? Se nós estamos vibrando, né, se o nosso centro de força estão vibrando com baixa vibração, reflete no perispírito com formas opacas, né, com a cor opaca. Né? Ele aqui está se referindo que quando o espírito manifesta com mais, né, com a velocidade de vibração maior, o perispírito ilumina as novas. Né? Então, ele diz assim, de vida em vida, encarnação em encarnação, a proporção que as faculdades se dilatam, né, as nossas faculdades, quer dizer, os nossos centros de força que refletem as nossas faculdades. Né? As nossas faculdades estão inseridas nos centros de força. Não é assim? O Espírito tirou todas as formas do plano astral, as formas do plano astral, todas as formas dos planos astral que existem no plano astral, existe também em Deus. Entendeu? Então, essas faculdades são essas formas que já estão, né, aflorando. Né? A vibração delas já permite que ela aflore. Né? Então, ele diz assim, de vida em vida, a proporção que as faculdades se dilatam, que as aspirações se depuram, os sentimentos, né? Que o campo dos conhecimentos se alargam, né? Ele se enriquece com os sentimentos novos, o perispírito. Ele participa do que está no centro de força que somos nós, almas. Tá certo? Então, quando ele diz assim, o sofrimento, por quê? Os instintos das feras, porque a vibração que temos nos nossos centros de força, lá no reino animal, a vibração né, é baixa, que reflete esse instinto das feras. Por que as feras são assim? Porque a vibração é baixa e promove essas sensações nos animais, e esses animais agem de acordo com a manifestação vibracional dessas energias. Por isso, né? E isso o perispírito mostra, tá certo? Estão compreendendo assim a jornada evolutiva do perispírito? Então vamos ver mais aqui adiante. As almas humanas atrasadas, quer dizer, aquelas almas humanas que ainda têm os seus centros de força com baixa vibração, tá certo? A gente sai do reino animal para o reino nominal. Então, todo o princípio é grosseiro e imperfeito, não é assim? Não é uma lei do universo? Todo princípio é grosseiro e imperfeito. Ora, se nós atingirmos a perfeição no reino animal, quando essa vibração, essa energia com essa vibração, que não pode mais condensar matéria aqui no plano animal, a gente passa para cá, porque estamos evoluindo sempre. Quando a gente passa para cá, passa com
plano, né, com um princípio. Esse princípio é grosseiro e imperfeito. E aí nós vamos nos aperfeiçoando como humanos, né? Então, diz assim, nas almas atrasadas, quer dizer, recém, né, vindas do reino animal, né? Tem o perispírito impregnados de matéria mais densa, tá vendo? Porque aqui a matéria é sutil, já da alma, do reino animal, a matéria já é sutil, mas é imperfeita no reino nominal, tá certo? Aí parte dali para aumentando a vibração. Então, olha assim, as almas humanas atrasadas têm o perispírito impregnado de matéria mais densa. Então, o que é o perispírito? Sentem ainda depois da morte as impressões e as necessidades da vida terrestre. Por quê? Porque essa forma, né, mais densa da vibração da alma, do centro de força, torna o perispírito mais denso também. Não é assim que ele reflete o que está no centro de força? Percebem? Então, como é densa ainda, a alma humana não sabe se está encarnada ou desencarnada. Então, ela ainda, depois da morte, ela sente as impressões, né, e as necessidades da vida terrestre. Porque ele estava vibrando com essas necessidades da vida terrestre, o centro de força, né, a vibração do centro de força, ainda tem uma necessidade muito grande para, né, acelerar a sua velocidade vibracional e torna o perispírito com essa densidade, né? Então ele sente isso ainda. Então ele diz assim, a fome, o frio são necessidades, né, que tem para que a alma humana, o centro de força da alma humana acelerem, né? Acelere. Então, a fome, o frio, a dor subsistem entre aqueles que são mais grosseiros. Eles ainda trazem, o perispírito ainda traz a vibração, que está no centro de força, né? Tá. É aquela vibração que faz ele viver aquelas necessidades, né? Então, essa vibração faz com que o perispírito fique com essa vibração. Ele acompanha a alma, não é assim que diz? Né? Ele acompanha a alma, né? Então, seu organismo obscurecido pelas paixões só pode vibrar fracamente e, portanto, suas percepções são mais restritas em si e ao seu redor. Tudo são trevas. Então, veja bem, o que é isso em si? É a aura da alma, tá certo? A aura da alma reflete a vibração do perispírito, que é consequência da vibração do centro de força do homem. O centro de força vibra, né, tem uma velocidade da vibração, reflete no perispírito, que cria a aura de acordo com aquela vibração. Né? São as auras da alma. Né? Aí, assim, o corpo de matéria quintessenciada, que é ela, né? Ele depura-se, ilumina-se ou obscurece-se, segundo a natureza elevada ou grosseira dos pensamentos em si refletidos. Né? Quer dizer, o que está no centro de força nosso, o que, né, está no centro de força, o que o nosso centro de força está vibrando torna o nosso perispírito, né, as moléculas do perispírito iguais com essa vibração. Né? Então ele chama de pensamento, porque tudo é pensamento. Entendeu? Tudo é pensamento. Uma planta está transmitindo, você vê ela porque ela está transmitindo o pensamento da forma dela. Tá certo? A gente vai estudar isso, né? Que se reflete em si. Qualquer ato, qualquer pensamento repercute e grava-se no perispírito, né? Qualquer vibração que vem do nosso centro de força grava-se no perispírito, né? Aí é que ele fica iluminado, ou quatro, no caso, tá certo? Então ele diz assim,
todo ato da vontade, quer dizer, que vem do, né, reveste uma forma, uma aparência etélica que se grava no perispírito. Se esses atos forem inspirados por paixões materiais, nessa parte aqui, né, a gente está se referindo às vibrações que vêm de dentro, né, de nosso centro de força para ele. Agora, vamos vibrar, vamos ver as impressões que o nosso corpo físico causa neles, no perispírito. Não é isso? Todo pensamento, né, a gente vai ver. Todo ato de vontade reveste uma forma, uma aparência etérica que se grava no perispírito. Se esses atos forem inspirados por paixões materiais, isso é o corpo físico, tá? Sua forma será material e grosseira, que vai impressionar o perispírito, tá certo? Quer dizer, o perispírito recebe as impressões de dentro para fora e de fora para dentro, tá certo? Para ele, né? Veja bem, as moléculas do perispírito, impregnadas por essas, né, vibrações, satura-se dessas formas, né, dessas imagens, materializam-se ao seu contato, espessam-se cada vez mais, condensam-se, tá certo? Vai impregnando, vai colando, né? Vai impregnando na, no perispírito da alma, tá certo? Eu, é, eu posso fazer uma comparação. Eu não sei se todos que estão assistindo, né, que estamos estudando, têm esse conhecimento. Mas no interior, né, aqui onde a gente mora, né, as casas, nas roças, elas são feitas de taipa, certo? Chama taipa. Bota a estrutura, as vigas nas forjas e tal, e depois vai cruzando com cipós, né? Vai cruzando com cipós. Aí fica as estacas ali e entre elas os cipós. Aí depois disso, o que é que acontece? A pessoa cava a terra, tira o barro, né? Molha, pisa, pisa, pisa até ficar aquela pasta, né? Ela fica, né, grudenta. Então ele começa a pegar com a mão e jogar na parede, então por essa tapa, né? Tá certo? Então veja bem, nós almas, vamos comparar com essas casas de taipa. Nós almas estamos, né, com o nosso perispírito, né, ainda sem densidade alguma, refletindo o que nosso centro de força está transmitindo, tá certo? Então é a casa de taipas sem o barro. Então a gente está vendo tudo que está fora, né? Quem está dentro da casa está vendo tudo que está fora, né? Porque não está obscurecido ali, não está impedindo a visão da gente, alguma coisa que se coloca ali para impedir a visão. Na medida em que nós vamos, né, todo ato de vontade reveste uma forma, uma aparência que se grava no perispírito, cada mão de barro que a gente joga, né, esses atos, né, de forma material e grosseira. Então, essas moléculas do perispírito, ou seja, as aberturas que tem na, na, na casa, né, dos cipós, deixa aquelas aberturas, né, vão se impregnando, pois é, o barro vai tá fechando ela dessas formas, né, e aqui é o barro, né, dessas formas, que é o barro que a gente vai jogando, da imagem, que é o barro, materializam-se, né, vai fechando, e o contato espesso-se, né, vai ficando, né, vedando cada vez mais, e o que é que acontece? Né? Produz o efeito de que nós, almas, quando completa todo, fecha todas as aberturas, né? Então a gente fica dentro da casa e não vê mais nada que está fora, entendeu? Nós somos a alma, a casa de Taipan é o perispírito, tá certo? Então diz assim, se a mesma causa, vamos ver aqui, se esses atos forem inspirados por paixões materiais,
sua forma será material e grosseira, quer dizer, o barro. As moléculas do espírito, as frestas, né? Impregnadas, saturadas dessas formas, que é o barro, dessas imagens, que é o barro, materializam-se a seu contato, vão fechando, ficam espessas, cada vez mais se condensam. Se a mesma causa se reproduz, os efeitos se acumulam. Se você joga mais barro, mas fecha mais ainda. A condensação, quer dizer, vai ficando mais espessa, né? A condensação colocando mais barro, acelera-se. Os sentidos enfraquecem. Quer dizer, nós vamos ficando, nós estamos dentro e vamos ficando sem a visão. E atrofiam-se, né? A gente vai perdendo o contato com o mundo exterior. As vibrações diminuem de força e reduzem, a gente vai ficando cada vez mais impedido de ver o que é que está fora, ficando a alma envolvida por formas opacas, que é o barro, e pesadas, que não mais deixam passar as impressões do mundo exterior. A gente já não vê mais nada do que está lá de fora. Aí a gente fica numa prisão, em um túmulo. Tá certo assim? Tá? Então, eu vou andar aqui e vou passar uma mensagem que eu tenho. Nossa, olha, nossos maus pensamentos, nossos desejos impuros, nossos atos culpáveis, isso é o plano, é o corpo físico, né? Corrompem por neles se refletirem as energias que nos rodeiam, né? E o contato destas energias produz mal-estar e impressões desagradáveis nas pessoas que de nós se aproximam, pois todo o organismo sofre influência das energias do ambiente. Do mesmo modo, são os sentimentos elevados, né? Que aí é o contrário, tá certo? Então eu quero, eu tenho uma mensagem aqui do irmão Assura Maia, tá certo? Essa, veja bem, foi uma moça aí em Salvador que ela recebeu no dia 4 de novembro, né? E ela me passou essa mensagem, né? Porque a Suramaia é uma entidade espiritual que faz parte da equipe de Shebna, certo? Então, Shebna tem 9 membros, né, na equipe dele, e ele é o 10º, certo? Então, veja bem, essa mensagem me tocou muito e eu estou vendo que todo ensinamento de Shebna se enquadra nisso aqui, tá certo? Então eu vou ler. A gente já viu como é o perispírito, que é a alma, e essa parte aqui mais final, né? Nossos maus pensamentos, nossos desejos impuros, tal, né? Veja assim, culpados corrompem por neles se refletirem as energias que nos rodeiam, refletem as energias que nos rodeiam, né? Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que nós atraímos, nós estamos envolvidos por energias de todos os tipos, né? De todas as vibrações, de acordo com os nossos pensamentos, né? Que cria esta aura, né? A gente atrai as energias que estão, né? Que são afins com as energias, a gente atrai as energias do ambiente onde nós estamos com as energias que são afins aos nossos pensamentos. É mais ou menos isso, né? Aí vamos ver como a Suramaia diz isso com uma tranquilidade, uma facilidade, né? uma simplicidade muito grande. Né? Ele diz assim: harmoniza o teu ser para que possa sentir-se integrado em perfeita sintonia com as mais puras energias em que estás mergulhado. Percebe? A gente atrai as energias e que os nossos sentimentos, né, estão emitindo, né, as vibrações dos nossos sentimentos. Né? Vives inseridos no mundo, num mar de energia, dentre as quais existem energias de todas as variações. Percebe? Olha, quanto mais elevado e equilibrado for o teu pensamento, quanto maior a paz que este gerar, maior paz e equilíbrio que atrairá para si.
e, consequentemente, maior felicidade fluirá. Maior a paz e o equilíbrio que atrairá. Essas energias, energias de paz, energia de equilíbrio, são elas que vão penetrar em nós. A nossa aura vai permitir que essas energias penetrem em nós, seres humanos. Estão percebendo a beleza que é? Então ele vai mais adiante. Olha. Se soubessem todos a importância deste aspecto tão real, tão verdadeiro, né? Tão verdadeiro, em que se encontra inserido o homem, né? A alma humana, maior cuidado teriam ao formular e emitir pensamentos na atmosfera. Tá? Danifica o planeta e a gente. Por quê? Porque nós vamos atrair energias, né? Vamos ser banhados por energias que são afins com as energias do nosso pensamento. Percebem? Todas estão aqui, de todas as vibrações. Mas qual é a que está nos banhando? As que estão de acordo com os nossos pensamentos. Tá certo? Então, isso é o perispírito. Né? Aí diz assim, ó, poucos sabem ou dão pouca atenção ao que é tão grave. Todo pensamento de raiva, de vingança, discórdia, pessimismo, lança na atmosfera uma energia poderosa e destrutiva, não só para quem a emite, né? Quem está emitindo, como também para o planeta que pouco a pouco se deteriora e tem a sua estrutura abalada. Veja a responsabilidade que nós temos com o nosso planeta. A gente fica reclamando, tsunami, vendaval, chuva torrencial, desabamentos, tá? Nós construímos isso, né? Então, diz assim, ó, a gente lança na atmosfera uma energia poderosa e destrutiva. Quando a gente lança essa energia, né, a gente passa a ser banhado pelas energias, né, poderosas e destrutivas que estão nos rodeando. Percebe? Hoje eu estou quebrado, estou cansado, não sei o que é que está acontecendo. É o seu pensamento que atraiu essas energias e estão banhando você. É? Então eu vou pedir a Deus que eu pedir a meu guia que me. Não, ele não vai resolver porque porque o que tem que resolver isso é você mudando o seu pensamento, né? Alterando a sua vibração do pensamento, né? Vibrando mais alto. Essa é a solução, só tem essa solução. Sabe por quê? Porque, olha, a gente vê muito, né? A pessoa vai no centro espírita, consulta uma entidade, ele está com a aura carregada. Aí o que, é que a entidade faz? Né? A entidade espírita, não são todas, né? Mas é certo fazer isso? É certo. Pela incapacidade da pessoa resolver seus problemas. Tá? Então, o que é que os pensamentos dele estão criando esta aura, né? Que está trazendo, né? Tá entrando em contato com as energias que rodeiam ele e trazendo esse sentimento, né? Está sendo banhada como você está bebendo água poluída, tá certo? Então, o que é que acontece? A entidade espiritual passa um banho para gente, né? Banho de folha. Por quê? Porque ele passa o banho de uma determinada folha ou algumas folhas que tem uma vibração, né? Positiva, ou seja, que está carecendo de energias negativas para se equilibrar. Como os átomos, né? Os átomos, quando perdem um elétron, ele fica carente daquele elétron. Né? Ele fica ávido para receber aquele elétron para se equilibrar de novo. Chama os íons, né? Íons. Quando ele perde o elétron, ele fica um íon positivo, porque ele precisa de um elétron para equilibrar. Quando ele ganha elétron demais, né? Ele fica íon negativo, ele precisa dar o elétron. Tá? Esse é o equilíbrio. Né? Então, o que é que acontece? Eu vou colocar, assim, já está falando em química, eu vou colocar assim, você vai tomar um banho de sal grosso. Beleza. Por quê? Olha,
Quando você mistura o sal na água, o que é que acontece? A molécula de sal é cloreto de sódio, é cloro e sódio. Agora veja bem, o sódio tem um elétron na última camada e o cloro tem 7. Ora, o cloro precisa de 8 para ficar equilibrado. Então, no caso aí, quando o sódio então empresta o elétron dele para o cloro fica equilibrado. Mas o elétron, mas o sódio fica íon positivo, fica precisando de energia negativa, tá certo? E de onde ele tira essa energia negativa? Da aura da pessoa, tá certo? Aí tirou a energia, o cara se sente melhor, disse, beleza, banho de sal grosso, me deu uma. Fiquei beleza. Mas os pensamentos dele continuam os mesmos, né? Continuam os mesmos. E o que vai acontecer? Aquela aura vai ser restaurada. E pouco tempo depois ele volta a sentir a mesma coisa. Resolveu alguma coisa? Não. Está enxugando gelo. Então, Gilberto, como resolver? Né? Aumente o seu padrão vibracional. Por quê? Porque você aumentando o seu padrão vibracional, sua aura vai ficar, né, com essa vibração e você vai ficar sendo banhado pelas energias que você está envolvido, está inserido, percebe? Então, pouco sábio dão pouca atenção ao que é tão grave. Todo pensamento de raiva, vingança, discórdia, pessimismo lança na atmosfera energia poderosa destrutiva, não só para quem emite, que criou a aura, né? Como também para o planeta. Né? Aí vem aqui, olha, veja bem o que ele diz aqui. O processo saúde e enfermidade, né? É o que? É a vibração do pensamento. Saúde, vibração alta, saúde, vibração baixa, enfermidade. Simples assim. Tá? Ele diz assim, ó, o processo de saúde e enfermidade é um contínuo no qual tem o homem a principal responsabilidade pela sua saúde equilibrada, seus órgãos funcionando em harmonia ou um completo desequilíbrio provocado por pensamentos imprevidentes ou atos abusivos ao corpo físico. Quem é o responsável pela sua doença? Você. Quem é responsável pela sua saúde? Você. São seus pensamentos. Percebem assim? Então, o processo de saúde e enfermidade é um contínuo do qual tem o homem, né, a principal responsabilidade pela saúde equilibrada ou pela doença. Né? Então, adianta você ir, né, pensamentos imprevidentes, criar essa hora grosseira que você é banhado por essa energia, né, grosseira também. Né? Vamos dizer, água poluída. Você toma um banho de sal, limpa, mas o seu pensamento continua e restabelece a aura. Você continua a mesma porcaria. Tá certo? Aí vai resolver o quê? Vai pedir a Deus para resolver seu problema? Usa seu pensamento assim? Deus não pode, nem nenhuma entidade espiritual pode mudar o seu pensamento. Só quem pode mudar o seu pensamento é você. Então não adianta ficar pedindo ajuda a isso, aquilo. Não, não adianta. Altere o seu pensamento. Faça vibrar com uma vibração mais elevada de amor, paz, alegria, felicidade, tranquilidade, saúde, esperança, caridade. Vibre assim e você vai ver que sua saúde vai ser restabelecida. Não problema kármico, né? Aí ele vem aqui, vai falar agora, certo? Não, calma. Existem sim patologias kármicas que traz assim o indivíduo gravado no seu perispírito. Ó. Tá vendo? Né? Existem sim patologias kármicas que traz assim o indivíduo gravado no seu perispírito para que se cure nesta vida ou em sucessivas existências. Porém, não podemos deixar de lembrar que o comportamento mental e moral dos
ser humano, em muito poderá abrandar ou exacerbar essa patologia. Mesmo kármico, você pode piorar, pode, pode melhorar, pode reduzir o tempo de processo kármico, pode abrandar. Pode, como é que chama? Colocar mais tempo, fugiu o termo, colocar mais tempo, essa doença, mesmo kármico, pode. Depende do quê? Do seu pensamento. Eu estou doente, eu não aguento mais, eu não suporto mais isso. Aí está exacerbando isso e está atrasando, a conclusão do processo. Assim, mais ou menos. Né? Aqui, há um complexo de causas e efeitos a serem estudados por aqueles que se interessam pelo assunto. Estuda a causa e efeito. Né? É a lei que faz a gente sofrer ou ser feliz. Porém, o importante é saber que é muito simples, veja bem, mais do que imaginamos, viver bem. Educando o nosso espírito, que não é o espírito, é o corpo físico, ainda tão ignorante sobre a lei da vida. Estude as leis, né? Do que é realmente necessário ao homem como ser espiritual, que vive eternamente e necessita crescer. O que precisa desse corpo físico para viver saudável em harmonia com a lei da vida? O que precisa? Pensamentos puros, elevados, obras, de caridade, altruísmo, enfim. Né? Então, diz assim, procuremos analisar, deixa eu botar aqui, procuramos analisar racionalmente os fatos que nos cercam. Né? Vamos à razão. E busquemos entrever o que reserva o futuro do planeta, se não mudarmos desde já com todo um comportamento egoísta. Hoje a humanidade vive assim, esse comportamento egoísta, que valoriza o ter. Eu vou estudar, eu não sei o que é que eu vou estudar. Eu vou para a universidade, eu não sei que matéria eu vou fazer. Aí eu vou olhar aqui quem é que está dando mais dinheiro. Né? A gente vai se formar não naquilo que a gente sentiu a necessidade ou que se comprometeu quando encarnou, mas porque a gente foi corrompido pelo ambiente, pela essa lama mental, né? Que está existindo aí, com essas vibrações baixas. Né? Ter e não investe no ser, que busca o material, supervalorização do supérfluo, na supervalorização do supérfluo, o que não necessita a nossa alma para ser feliz. A gente vê aqui no interior, né? Você anda aí uma, duas, três léguas, aí vem uma velhinha, seus 70 anos, com a pele toda enrugada, magrinha, com uma lata na cabeça, foi buscar água numa cacimba lá, 5 quilômetros, uma água barrenta, e aí ela vem andando, você para ela e diz, e aí, minha tia, tudo bem? Tudo bem, como é que está a senhora? Estou bem, graças a Deus. Né? Tá vendo? Então é isso, você vai chegar na casa dela, o telhado é de palha, não tem telha, é de palha, é de taipa. O chão é a terra mesmo, chão batido. Né? Não tem fogão, né? São as pedras que ela coloca ali, bota a lenha no meio das pedras e acende. E as pedras apoiam a bacia, a panela e tal. Está entendendo assim? Se nesse mergulho no eu continuarmos imaginando que ter é melhor do que ser, então aceitemos assim todos os sofrimentos que já se manifestam no planeta e paremos de nos queixar do mal por aquilo que é responsabilidade nossa. Né? Isso aqui. Está mais claro do que isso? Né? Qual é a origem do nosso sofrimento? Nós que criamos com os nossos pensamentos imprevidentes, na é verdade? Aí ele diz assim, né? Porém,
se nesse encontro tão difícil com o nosso eu, a alma, né? Quem é o nosso eu, a alma? Encontrarmos a felicidade de desejarmos uma mudança interior, ó, desejarmos, encontremos a felicidade, desejamos a mudança interior, nossos pensamentos, né? Voltarmos para nós, alma, né? Lançando assim na atmosfera pensamentos ou formas, pensamentos mais dignas. Busquemos a ajuda do alto e na espiritualidade que nos cerca para atingirmos este elevado propósito. Certo? Então, o que é que acontece? Quando a gente tem pensamentos elevados, né, nós criamos a aura com energias de vibração elevada, atraímos as energias que nós estamos inseridos com essas vibrações pela lei da afinidade, que nos banha, tá certo? E essas vibrações, pela própria lei da afinidade, atrai almas de acordo com essas nossas vibrações. Então ele nos ajuda. Lembram quando a gente estudou a alma, que elas descem para ajudar? Então são almas mais evoluídas do que a gente que desceram para nos ajudar. Mas elas não podem nos obrigar a fazer as coisas. Elas respeitam o nosso livre-arbítrio. Mas nós nos colocamos, né, de uma forma, né, que atraímos elas para nós. Não precisa pedir, elas vêm, tá certo? Então, quando Jesus disse, né, orai e vigiai os pensamentos que vos chegam, veja quanta coisa ele quis dizer com isso, né? Tá certo? Então, quando nós temos baixos pensamentos, a nossa aura é grosseira e atrai entidades grosseiras e imperfeitas também, que vão nos acompanhar. São os obsessores. Assim, já que a gente falou nisso, só um detalhezinho, né? Para não perder a chance. Você pode se auto-desobsedar? Né? Pode. Né? Veja bem, quando a obsessão é simples obsessão. Quando é dupla personalidade, já não pode mais. Na simples obsessão, o que é que diz assim? Como o pensamento quando você está com um pensamento baixo, de baixa vibração, sua aura fica de baixa vibração. E você atrai almas de baixa vibração, que pela afinidade lhe acompanha. Então, está lhe obsedando sem saber, às vezes, né? Por inocência, porque você acha que você é amigo, né? Porque as auras têm a mesma vibração, uma vê a outra vê a um. Né? Então, como você pode se auto-desobsedar? Alterando o padrão, né, dos seus pensamentos, elevando o seu pensamento, né, pensamentos mais altos. O que ocorre com isso? Quando você eleva seus pensamentos, a sua aura muda de cor e essa alma que estava lhe vendo deixa de lhe ver. Ela está ali junto de você, mas não lhe vê, porque você está num plano mais elevado do que ela. É a autodesobsessão, certo? Então, aí ele diz assim, para encerrar, é isto que envia-nos o alto como mensagem. Procuremos ser honestos, verdadeiros em tudo, por causa do nosso pensamento e nossa aura, né? Honestos, que é a intenção, né? Para com todos e principalmente para com nós mesmos. A consciência nossa vai cobrar da gente um dia, né? É no trabalho árduo que colheremos os frutos da luz. Muita paz, Assura Maia, certo? Então, eu coloquei essa mensagem de Assura Maia porque eu achei legal, né? Ele diz assim, ó, nossos maus pensamentos, nossos desejos impuros, nossos atos culpáveis corrompem corrompem o que? A nossa aura, né? Por neles se refletirem as energias que nos rodeiam. Né? O que é que ele diz? Assura Maia diz, vive inserido no mar de energia, que atrai, a gente atrai o que está nelas, tá certo? Então, é mais ou menos isso que nós queríamos estudar com vocês, né? Meditem sobre tudo isso, vejam os seus pensamentos, né? E pratique para ver se é verdade ou não, né?
Eu sei que é verdade. Eu sei que é verdade, né? Agora, vocês não acreditam em mim, não. Nem... Chevina disse que a gente não deve acreditar em ninguém, nem nele. Veja, Chevina num Cristo. Ele disse que a gente não deve nem acreditar nele, mas acreditar no nosso sentimento. Então, se vocês acharem que já é necessário alterar, ir alterando os pensamentos, mudando os pensamentos, porque isso não pode ser da noite para o dia. Não é você estar numa sala, abriu a porta, passou para outra, já é outra pessoa. Não, não é assim. Vai aos poucos, porque nós vamos tirando essas energias, essas formas de baixa vibração da nossa mente, substituindo por formas, né, mais sutis, mais perfeitas, de mais vibração, né? Quando nós emitimos um pensamento de paz, de harmonia, de felicidade, de equilíbrio, aí chega à nossa mente, um pensamento que está lá sai. Então, se a gente puder continuar, né, só uma norma, a gente continuar vibrando alto, vibrando, né, com alta vibração, nós vamos substituindo as vibrações de baixa, né, as vibrações baixas que estão em nossa mente, substituindo pelas altas, né? E aí o que é que ocorre? Hoje a gente pensa tudo negativo na maior naturalidade, né? Os pensamentos positivos a gente né, rechaça às vezes não acredita e tal, pela simplicidade que é as leis, né, que são as leis. Então, mas aí chega um ponto em que a gente, o número de formas que estão em nossa mente são de alta vibração são maiores do que os de baixa vibração. Então, naturalmente, agora nós vamos ficar seguindo as altas vibrações. Percebe assim? Então, bom, estudem, meditem, né? E se acreditar, se internou, se despertou o sentimento, passa a ser a sua verdade. Se não, caminhemos, né? Então, fiquem com Deus e recebam um abraço assênio e até a próxima segunda-feira, se o bom Deus permitir.